de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Cadê a geração que foi levantada por Ele? Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, Jesus, glorifique o nome dEle nessa noite. Ele já se faz presente aqui em nosso meio. Aleluia, Jesus, adore a Ele. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor
e crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Se você sabe, canta. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro a canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro a canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre.
é santo, aleluia. Ele é exaltado, amém. Eu louvo. Quem se compara ao nosso Deus, que fez as estrelas e nome as deu, que o impossível jamais conheceu, um rei majestoso, Senhor sobre todos. Sou tão pequeno diante da glória de um Deus poderoso, Deus vitorioso, sentado em seu trono, com os anjos cantando, Santo, 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 pra sempre reinando. Cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, só Ele é santo. Eu sou tão pequeno diante da glória de um Deus poderoso, Deus vitorioso, sentado em seu trono, com os anjos cantando, Santo, 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 pra sempre reinando. Cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, e quando a trombeta tocar, pra sempre iremos cantar. Esse som não vai parar, a igreja vai cantar, com os anjos sem cessar. Santo, Santo, esse som não vai parar. A igreja vai cantar, com os anjos sem cessar. Santo, Santo, esse som não vai parar. A igreja vai cantar, com os anjos sem cessar. Esse som não vai parar. A igreja vai cantar, com os anjos sem cessar. Santo, cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. E quando a trombeta tocar, pra sempre iremos cantar. Esse som não vai parar. A igreja vai cantar.
Santo, Santo, cantemos a canção que não envelhece no Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. aplauda o nome de Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus, aleluia, Jesus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia, Jesus.
que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Palmas para Jesus, amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Quão bom é sentir a sua presença neste lugar, nessa noite. Continue em espírito em adoração, porque Jesus já está na casa para trabalhar no seu coração, na sua vida. Você pode ter entrado aqui com vários problemas, mas agora a presença de Deus faz com que você seja curado, libertado. Enquanto você está aqui orando, Ele está fazendo mover lá na sua casa. Naquele amigo que você chamou e não veio, você falou: nossa, eu queria tanto que essa pessoa tivesse vindo, mas Deus já está alcançando essa vida em nome de Jesus. Deus está alcançando o seu filho em nome de Jesus. Deus está alcançando os seus sonhos em nome de Jesus. Se você crê nessa noite, erga as suas mãos e continue em espírito em adoração nessa noite. Aleluia! Oh, glória! Santo Deus, aleluia, Jesus! Não vou me importar
rumo da minha história, o encontrar. Mas o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre o abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Saber que o meu nome está escrito lá, e quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre o abraçar. Mas o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre o abraçar. Quando o meu mestre o abraçar. Oh, quando o meu mestre o abraçar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 15, versículo de número 4. Aleluia. João, capítulo de número 15, versículo de número 4. Aleluia, Deus. Deus abençoe a Tinel e a Maylene pelo convite. Deus abençoe muito a vocês. João, capítulo de número 15, versículo de número 4. Diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Pai, nós agradecemos ao teu nome, ó Pai. Deus, a tua palavra será anunciada aqui, ó Pai, e damos liberdade para que teu Espírito fale, para que teu Espírito haja da maneira que o Senhor queira, ó Deus. Pai, faça com que esta palavra, ó Deus, atinja a nossa alma, ó Pai. Pois nós sabemos, ó Deus, que existe um vazio do tamanho de Deus dentro dos nossos corações, que é só o Senhor que pode completar, ó Pai. Espírito Santo de Deus, abre as nossas visões para que a tua palavra, ó Pai, a tua mensagem, ó Deus, possa falar em nossos corações, ó Deus, e que nós possamos sair daqui, ó Pai, cheios da tua presença, ó Deus, permanecendo em teu evangelho, ó Pai, permanecendo em ti, ó Pai, em nome de Jesus. Se assente e aplauda o nome do nosso Senhor Deus. Hoje nós queremos falar sobre nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Aqui não tem camisa da Valhalla, calça da CUT, cabelinho na régua. Aqui tem palavra. Você não conhece esse meme aí? Quando nós lemos a palavra do Senhor, João capítulo de número 15, versículo de número 4, descreve as palavras de Jesus. Jesus, nesse exato momento, ele não está falando para uma multidão.
Jesus, nesse exato momento, ele não fala ao grande sinédrio, não. Nesse exato momento, Jesus fala para os seus amigos íntimos, para aqueles que compartilhavam com ele, para aqueles que viviam os milagres com ele. Nesse exato momento, Jesus, ele fala isso para os seus discípulos. Jesus, ele não disse, busque-me quando estiveres acesos, não. Ele fala, permaneçam em mim, seja na tristeza, na dor, na alegria, em qualquer situação, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Esse verbo, ele não combina com o evento. Permanecer é um processo. A maioria dos jovens conhece Cristo de um acampamento, conhece o Espírito Santo de um culto connect, de um culto numa congregação, conhece talvez a presença de Jesus apenas num culto de domingo, mas não conhece o Cristo da segunda-feira, o Espírito Santo do quarto fechado, o Deus que se revela sem música, sem ambiente e sem emoções. Se você só sente a Deus quando o ambiente ajuda, você ainda não aprendeu a permanecer. Você ainda não aprendeu a constância da presença de Deus. Isso que eu falo para vocês não é uma acusação, é um diagnóstico espiritual. O problema não é o fogo, é a falta de lenha diária. Porque sermos incendiados, isso é muito fácil. Um ambiente preparado, descer o fogo, isso é muito fácil. O problema é quando dá uma segunda-feira da vida. Quando entramos na famosa rotina, quando entramos na rotina clássica, na caminhada clássica. Sentir a presença de Deus em um culto de domingo, em um ambiente onde todos estão adorando a Deus, isso é muito fácil. Mas quando falamos sobre permanecer, quando falamos sobre constância na presença de Deus, a gente está falando muito mais além do que as quatro paredes da nossa igreja. Muitos jovens dizem, depois do acampamento, Gabriel, eu esfriei. Mas ninguém esfria do nada. O que acontece é, o fogo fica irreal. A experiência já não se torna mais legítima. Não se há uma continuidade. Livro de Levíticos, capítulo de número 6, versículo de número 12, vai dizer, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas um texto fora de contexto se torna pretexto. E o interessante, quando a gente lê o contexto, a Bíblia Sagrada vai dizer, e o sacerdote porá lenha nele a cada manhã. Simplesmente pedir ou cantar, o fogo arderá sobre o altar continuamente, e não agirmos em nossas situações, em nossa vida diária, em colocar lenha, em alimentar o fogo que desce do altar, nos torna pessoas sem a continuidade da palavra de Deus. Deus, ele manda fogo, mas é o homem quem mantém o altar. O problema não é Deus parar de agir, é o jovem parar de buscar. Se fosse para fazermos uma análise clássica aqui, quantos aqui participaram no acampamento de jovens nossos que tiveram? Eu não sei se foi um diagnóstico só meu, pastor, mas parece que de 100% dos jovens que participaram, que viveram uma experiência surreal, e eu acredito que houve ali um mover do Espírito Santo de Deus, houve ali naquele acampamento um avivamento eterno da presença de Deus. De 100% dos jovens, acredito que 80% numa segunda-feira se encontraram simplesmente com seus altares diante da presença de Deus, apenas com cinzas. Poucos em uma vida de busca diária colocaram e alimentaram com lenha a presença de Deus. A constância é busca a face de Deus.
quando você não sente nada. Quando você não sente nada, você desacelera, você fala baixo. A maior prova da maturidade espiritual não é sentir o arrepio, mas é saber a intimidade de Deus através do silêncio dele. É tão lindo, é tão maravilhoso quando Deus usa profetas dele, quando Deus usa servos de Deus para entregar revelações lindas. É tão lindo quando nós escutamos uma palavra que vem do altar e você vê a própria boca de Deus falando. Mas quão difícil é entrar no nosso quarto e às vezes temos que lidar com o silêncio de Deus. Constância não diz respeito a uma igreja cheia de fogo, mas sim constância diz respeito a eu e você dentro do nosso quarto com Deus, no íntimo e até mesmo no silêncio de Deus. Permanecer é quando você não sente absolutamente nada. Salmos capítulo de número 42, versículo de número 2 vai falar: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Emoção você escolhe. Agora dificilmente você vai escolher a sede. Você não escolhe sede. Você já parou para falar: nossa, eu estou sentindo, eu tô com vontade de ter sede. A sede, ela vem repentinamente, você não consegue controlar, e a primeira palavra que sai da sua boca: eu preciso de água, eu estou com sede. Os maiores encontros bíblicos com Deus aconteceram no silêncio. Elias, ele não encontrou Deus no vento, no fogo, mas na voz mansa. Jó só conhecia Deus de ouvir falar, até atravessar o silêncio da dor. Davi escreveu os salmos, que todos nós postamos em WhatsApp, em Facebook, em Instagram, achamos belos e lindos, mas Davi escreveu os seus salmos mais profundos na ausência de resposta. Constância não significa você viver o fogo incessantemente quando há emoção, mas sim viver a permanência de Deus, a constância até mesmo no silêncio. O Espírito Santo, ele não é uma experiência, ele é uma companhia. Jesus, ele não prometeu: vocês vão sentir algo todos os dias. Não. Eu até tentei, pastor, procurar na Bíblia, mas não achei nada a respeito. Jesus, ele não prometeu: vocês vão sentir algo todos os dias. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias. Há uma grande diferença, porque muitos jovens querem sentir a sensação do Espírito, o arrepio do culto, uma lágrima, até mesmo no louvor. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é um consolador, ele é um guia, ele é um companheiro constante. Você constrói um relacionamento com alguém, você não constrói um relacionamento com alguém que só aparece em momentos emocionais. Hoje eu sou casado com a Samara. E até mesmo nos meus momentos quando eu estava namorando, eu não tinha a presença da Samara só nos meus momentos bons. Eu também pegava algumas TPMs dela. Pegava algumas fases dela que ela queria tacar uma roda em mim, pastor. E foram esses momentos que moldaram o nosso relacionamento. Foram através desses momentos que geraram uma constância no nosso relacionamento. Você não vai viver uma constância com Deus simplesmente só por vir à igreja. O Espírito Santo de Deus, ele quer ter constância com você quando você fecha a porta do teu quarto. Meu pai sempre dizia isso para mim: você quer conhecer alguém? Vai na casa dele. Na nossa casa nós nos abrimos, nós falamos, porque nós estamos no nosso momento de intimidade. Se fosse para
o Espírito Santo de Deus hoje descrever a sua vida com Ele, através da intimidade, através da constância, somente pelo que você vive dentro do seu quarto. O que você teria hoje para falar para os seus irmãos através disso? Qual tem sido a sua vivência com o Espírito Santo de Deus? Qual tem sido o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Qual tem sido a sua constância com Deus? Até mesmo dentro do seu quarto, nos seus momentos de intimidade com Ele. A maior mentira que um jovem pode acreditar é falar, eu esfriei. Porque aqui vem algo muito interessante, ninguém esfria espiritualmente. O que acontece é, o estímulo externo acaba. A disciplina interna nunca começou. Quando o culto termina, quando o acampamento acaba, sobra só você e Deus, e é aí onde você cultiva esse relacionamento, essa constância com Deus. É nesse lugar que muitos percebem. É nesse lugar em que a maioria de nós, com a alta avaliação, percebemos aonde está a nossa constância com a presença de Deus. A constância é trocar o Cristo do palco pelo Cristo do secreto. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 6 fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. Mas por estarmos envolvidos demais, por estarmos, dentro de agendas demais, por estarmos dentro de programações demais, às vezes achamos que isso é a nossa intimidade com Deus. Há uns 2 anos atrás, o Espírito Santo de Deus incomodou muito o meu coração. Eu estava com a liderança de jovens na sede. E por trabalhar numa função como líder, eu achava que aquilo estava criando a intimidade minha com o Espírito Santo de Deus. Que aquilo era a constância que eu vivia com Jesus. Só que o Espírito Santo de Deus, apontando no meu rosto, falou, Gabriel, você está trabalhando comigo. Você está trabalhando para mim, em vez de ser comigo. Quantos de nós não estamos fazendo as coisas para Deus, em vez de ser com Deus? É por isso que, às vezes, nós nos pegamos em algum cansaço da nossa vida. Em que fazer as coisas demais para a igreja, você acaba se pegando e falando, nossa, como eu estou cansado. Mas espera aí, Gabriel, eu estou fazendo para a igreja? Gabriel, mas nossa, todo culto eu estou lá, Gabriel. Gabriel, todo culto de jovem eu estou lá, eu estou servindo, eu estou lá na portaria, eu estou tocando, mas eu estou cansado, o que está acontecendo? Falta de constância, você está trabalhando para Deus em vez de ser com Deus. A partir do momento que você trabalha com Deus, surgem frutos inimagináveis na sua vida. Tudo acaba sendo leve, tudo acaba sendo natural. O simples ato de você pegar um copo de água para o pastor, isso já enche o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, porque você está trabalhando com Ele, não para Ele. O Cristo do palco, ele impressiona. Mas o Cristo do secreto, ele transforma. Muitos jovens sabem levantar as mãos no culto, mas não sabem dobrar os seus joelhos sozinhos. Já pensou se o Espírito Santo de Deus colocasse aí sobre a sua cabeça um reloginho de tempo de intimidade fora da igreja? Quantas horas, minutos, ou quem sabe, né, pastor, segundos você teria com Ele?
Espírito Santo de Deus, Ele quer ter essa constância com você fora dessas quatro paredes. Espírito Santo de Deus, Ele quer levantar jovens para viver com Ele o Evangelho fora dessas quatro paredes. E assim executar o Evangelho com Ele. Ter uma constância de vida com Ele. Ver a face de Cristo é mais importante do que sentir algo. Salmos capítulo de número 27, versículo de número 8 vai falar: o meu coração me ocorre, buscai a face. O livro de Jeremias vai falar: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. O Espírito Santo de Deus, Ele quer criar dentro de você essa intimidade. O Espírito Santo de Deus, Ele quer criar dentro de você essa chama, essa constância, essa sede pela presença dEle de uma forma tão surreal, que em lugares fora da igreja você começará a sentir a presença do Espírito Santo. Em lugares fora das quatro paredes da igreja, você sentirá uma sede surreal em anunciar, em pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, em anunciar o Evangelho, em colocar todos os dias a lenha no altar de Deus e deixar que essa chama se alastre. O Espírito Santo de Deus, Ele está movendo vidas aqui neste lugar, vidas que possam viver essa sede por Ele. Vidas que possam viver essa constância de busca eterna com Ele. Não caia na rotina de viver a mesma coisa todos os dias. Não caia no maior terror que existe nesse mundo, em achar que um culto é apenas um dia qualquer. Preocupe-se quando você entrar no lugar de adoração como este, onde está a presença de Deus, e você simplesmente colocar no seu coração em querer julgar, em querer avaliar, e não simplesmente se entregar à presença de Deus. Preocupe-se.